Henker que vive duas vezes, capítulo 689. Olforone, 10. Vivasvati. Ou Shanri, brilhantemente brilhante, lindamente feliz. Foi o apelido budista que meu avô materno me deu. Por que todas as luzes ainda estão apagadas? Jaiwon ainda não chegou? Seu Eun Yang abriu a porta da frente e entrou na sala de estar. Mas logo inclinou a cabeça ao sentir que algo estava errado. Originalmente, a esta hora do dia, o filho ou o marido teriam chegado primeiro em casa e acendido todas as luzes. Além disso, ela tinha uma reunião escolar hoje, então ela já havia avisado aos dois que chegaria cedo pela manhã. Enquanto dizia a si mesma que precisava ligar para o marido e o filho mais tarde, seu Eun Yang atravessou a sala e acendeu as luzes. Bondade, Jaiwon, você esteve aqui o tempo todo? Ela encontrou o filho sentado com o rosto voltado para baixo na mesa de jantar. No entanto, havia algo incomum no humor de seu filho. Há algo errado? Então? Seu Eun Yang se aproximou de Jaiwon com cautela e perguntou, mas seu filho não respondeu. Aconteceu alguma coisa na escola? No entanto, seu filho não respondeu. San Jaiwon não foi à escola durante 3 dias depois daquele dia. Ele simplesmente se trancou em seu quarto. Ele puxou as cortinas, apagou todas as luzes e ficou na cama. Embora sua mãe lhe trouxesse refeições e expressasse abertamente suas preocupações sobre a saúde do filho, San Jaiwon apenas afirmou que estava doente e não tinha apetite. Nem seu pai nem sua mãe conseguiram convencer Jaiwon a fazer alguma coisa. Tudo o que podiam fazer era ficar ansiosos diante da porta do filho. As mãos de San Jaiwon tremiam, mas não de medo. Foi só por um momento. Mas eu senti como se estivesse realmente vivo. Jaiwon agiu impulsivamente por causa da situação infeliz de Min Shaiyang. No começo, ele não estava tão interessado em outras pessoas. Não, anteriormente era mais correto dizer que ele era completamente indiferente. Além disso, ele frequentemente aplicava o mesmo olhar cínico sobre si mesmo. Ele era insensível às coisas vivas. Ele era um ser que viveu apenas porque sua vida começou. Emoções, muito menos empatia, era algo que ele realmente não possuía. No entanto, San Jaiwon sentiu uma sensação diferente na noite passada. Ele não sentiu nenhuma culpa que pensava que sentiria, com base no que aprendeu na escola. Depois de matar o oponente, Mao, tudo o que sentiu foi puro prazer, um sentimento próximo da alegria ou de realização. Desde a infância, San Jaiwon sempre viu tudo no mundo como coisas abaixo dele. Não era que ele não pudesse compreender os outros. Na verdade, muitas vezes ele conseguia ler claramente os pensamentos e sentimentos das pessoas. A princípio ele pensou que todas as pessoas do mundo eram como ele, mas logo descobriu que não era esse o caso. No final, ele ficou frustrado por ser o único que tinha essa habilidade de visão. E a partir de algum momento essa frustração se transformou em tédio e indiferença em relação a tudo. Jaiwon sentiu que era condescendente ouvir os outros chamá-lo de indivíduo, gênio, ou talentoso. A certa altura, tudo estava abaixo dele. Havia uma grande chance de Jaiwon ter se tornado arrogante e hipócrita. Mas foram seus familiares que corrigiram seu comportamento potencialmente equivocado. Graças a uma mãe sábia e a um pai brilhante, ele conseguiu manter pelo menos as qualidades básicas de um ser humano. Mesmo assim, a sua perspectiva entediada sobre os assuntos mundiais não mudou. Além disso, Jaiwon tinha a sensação de confiança de que faria bem em tudo o que decidisse fazer. Assim, desde o início, ele não se esforçou em nenhuma de suas atividades. Esta perspectiva desmotivada não lhe deu outra escolha senão perder o interesse em todas as coisas mundanas. Então, em algum momento, Jaiwon teve a ideia de sempre ser mediano. Ele decidiu estar sempre no meio do grupo em tudo o que fizesse, porque se alguma coisa que fizesse parecesse muito bem feita, atrairia a atenção de muitas pessoas. No início, se fizesse algo bem, poderia sentir uma satisfação passageira, como se estivesse se exibindo. Mas se isso continuasse indefinidamente, ele também se cansaria dessa sensação. Era irritante receber olhares de pessoas que tinham grandes expectativas em relação a ele, então ele aprendeu instintivamente como se esconder e escapar dos olhares das pessoas. Essa também foi a razão pela qual Jaiwon obteve notas acadêmicas consistentemente no meio de sua turma. Mesmo que não tivesse amigos, Jaiwon poderia ir para a escola sem muito barulho. Assim, toda a sua vida foi construída de forma a evitar ser notado. Ele fez um esforço tremendo para chegar onde estava. Porém, neste momento, foi diferente. Uma sensação de realização, que ele havia esquecido há tanto tempo, formigou nas pontas dos dedos. Ele sentiu que poderia fazer alguma coisa, qualquer coisa. Ele sentiu como se estivesse em uma encruzilhada. Ele poderia deixar uma marca na humanidade ou não ser nada. Ele sentiu esse pensamento como se pulsasse constantemente em sua mente. Por outro lado, ele também sentia um grande conflito interno, pois seus pensamentos estavam em desacordo com os ensinamentos que aprendera com seus pais. Finalmente, assim que Jaiwon saiu da cama e acendeu as luzes, a intenção em seus olhos mudou. Menor que outro corpo não identificado encontrado, maior que. Menor que uma pergunta para a polícia. Está tudo bem que as coisas continuem assim? Maior que. Menor que acontece que o falecido tinha uma condenação anterior por homicídio, maior que. Menor que descobertas contínuas de cadáveres, maior que.
Menor que esses são os atos de um assassino em série ou de um herói em busca de justiça. Maior que. O Rei Negro expressa grande satisfação com este sonho. O demônio celestial franziu ligeiramente a testa quando viu a mensagem surgir em sua mente enquanto escaneava a biografia de seu filho. Esse maldito bastardo. Ele está começando a agir novamente. A conversa dele durante o sono é um pouco mais longa, desta vez, não? Para o Rei Negro, o universo inteiro nada mais era do que apenas um sonho. Porém, invertendo esta equação, também se poderia dizer que todos os seres que viviam no universo eram os elementos que constituíam o sonho do Rei Negro. Ou seja, se o Rei Negro quisesse, ele poderia desfrutar de toda a história de vida relacionada a Vivasvati Sanjay Won como se fosse um sonho passageiro. Desta forma, o Rei Negro estava zombando do demônio celestial. O demônio celestial, que estava de luto pela morte de seu próprio filho, foi incapaz de impor qualquer sanção ou retribuição ao Rei Negro. Assim, tudo o que o demônio celestial pôde fazer foi sentir sua culpa se aprofundando em seu peito. O demônio celestial entendeu que o Rei Negro estava tentando agitá-lo e cutucar seus pontos sensíveis, mas ainda achava muito difícil suprimir a raiva que subia de seu peito. Ainda assim, ele se forçou a fazer isso. Do contrário, todo o tabuleiro de xadrez que ele projetou até agora se tornaria inútil. O Rei Negro cai na gargalhada, dizendo que o demônio celestial é um pai sem coração que abandonou seu filho aos seus inimigos. Rachadura. O demônio celestial cerrou os dentes. Paciência, paciência, paciência. Já fazia muito tempo que o demônio celestial havia escapado completamente do sonho do Rei Negro, que o demônio celestial realizou após exuviação e transcendência, quando alcançou o nível imperador. Deuses e demônios comuns tinham um pé no sonho do Rei Negro e outro fora. Como os seres da noite sabiam do sonho do Rei Negro, eles queriam de alguma forma destruir o sonho e lançar todo o universo em um estado de caos total mais uma vez. Por outro lado, os seres do dia continuaram a manter o sono do Rei Negro e atuaram como vigias para bloquear a noite. O Rei Negro zomba do inimigo que rosna para ele. O Rei Negro diz que está animado com o evento que acontece, todas as vezes. Você precisa apanhar um pouco para poder recuperar o juízo? O Rei Negro ri do fato de o demônio celestial estar mostrando os dentes. Foda-se, você é o bastardo estúpido que foi burro o suficiente para ser esfaqueado nas costas por seus próprios subordinados idiotas. O Rei Negro lembra que as coisas eram intensas na época. O Rei Negro fala com seu único inimigo e antigo rival. Ele sente as restrições que o restringem se afrouxando gradualmente. O sono forçado que lhe foi imposto foi desaparecendo gradualmente. Ele diz que o vazio em que se enterrou foi gradualmente sendo assimilado pelo sonho. Além disso, ele diz: seu filho, que representou a primeira fechadura da minha contenção, já morreu, e eu possuo a chave para destravar a segunda fechadura, então não resta muito tempo antes de eu acordar. Desta vez, nem mesmo o demônio celestial conseguiu responder. Ele entendeu que esta mensagem do Rei Negro não era uma simples forma de chantagem ou intimidação, ao contrário daquelas de iterações ou episódios passados, mas uma zombaria que vinha de um lugar de confiança. Os seres normais sujeitos às leis do tempo e do espaço não tinham consciência disso. Mas o facto é que esta não foi de forma alguma a primeira vez que o Rei Negro tentou acordar de um sonho. Claro, a criação e perpetuação do universo continuaram até agora porque o demônio celestial e o dia pararam o Rei Negro em todas as suas tentativas anteriores de despertar. O demônio celestial estava agora percebendo que seus esforços para restringir o Rei Negro estavam chegando ao limite. À medida que sucessivas sanções foram impostas aos sonhos do Rei Negro, o tempo que o demônio celestial passou na biblioteca Shandong foi ficando mais longo. Além disso, o demônio celestial consumia uma quantidade maior de poder espiritual em cada ocasião sucessiva. Atualmente, os seres do dia perderam seu poder divino e quase foram assimilados pelas leis naturais. Metatron e Baal permaneceram e estavam fazendo bem o seu trabalho, mas ninguém sabia quanto tempo durariam. Essa foi a razão pela qual o demônio celestial derrubou o Yi-Beng e construiu a torre. Para aumentar o afrouxamento das restrições do Rei Negro, o demônio celestial aprisiona os deuses e demônios dentro da torre, aumentando o peso geral da torre. Houve muitos benefícios em adotar essa abordagem. O que o demônio celestial queria alcançar quando se tornou um ser de nível imperador era criar um universo relativamente seguro para os humanos, separando à força os humanos do domínio dos deuses. Assim, ao estabelecer a torre, pode-se dizer que a principal busca do demônio celestial foi cumprida. Além disso, ao convidar heróis nascidos em cada universo, dimensão e planeta para a torre, foi possível ao demônio celestial excluir antecipadamente os candidatos que poderiam se tornar seres divinos. Como Yon-Wu havia adivinhado, a torre parecia uma espécie de prisão. No entanto, a torre também funcionou como algo que Yon-Wu não havia considerado anteriormente. A torre também é um terreno fértil para o desenvolvimento de seres que apunhalaram o Rei Negro pelas costas. O dia estava quase no fim de sua vida e logo seria destruído. A intenção do demônio celestial era desenvolver um ser que ascendesse e assumisse a posição de dia para, mais uma vez, colocar o Rei Negro para descansar. Vivasvati, Sanjay Won percebeu tardiamente a missão de seu pai. Mas quando o fez, ele tentou o seu melhor para buscar e obter a posição que seu pai precisava. Porém, após alguns pequenos confrontos entre pai e filho,
O demônio celestial virou as costas para seu filho, e Vivasvati, Sanjay-won eventualmente foi contra a vontade de seu pai e se tornou Alforone, bloqueando a movimentação dos seres no 77º andar da torre. De qualquer forma, desconsiderando os sentimentos pessoais do demônio celestial, ao olhar para o propósito de manter a torre, foi Yeon-woo quem melhor se adaptou às intenções do demônio celestial. No entanto, o Rei Negro percebeu as intenções do demônio celestial e, após vários ataques, encontrou uma maneira de se preparar para o demônio celestial. O que aconteceria a seguir ainda estava para ser visto. Dependendo de como Yeon-woo progredisse, o caminho futuro de todos os seres se tornaria completamente diferente. O que foi isso agora? Por um momento, Yeon-woo pensou ter visto um devaneio. Alforone fazia parte das lendas de Vivasvati? Não foi difícil para Yeon-woo perceber que o que ele tinha visto era uma memória relacionada à infância de Vivasvati. No entanto, ele não conseguia entender por que a memória da infância de Vivasvati surgiu de repente em sua mente. Talvez uma parte da lenda de Vivasvati que Yeon-woo estava devorando enquanto ativava o domínio divino de Alforone, de repente saltou e se refletiu na consciência de Yeon-woo. Os conteúdos contidos no devaneio eram todos enigmáticos. Yeon-woo não conseguia entender como um ser que viveu milhares de anos passou sua infância na Terra na mesma época que ele. Nas lendas de Cronos, a existência do demônio celestial e o subsequente nascimento de Vivasvati foram retratados como coisas que ocorreram antes da criação da Terra. Um ser de nível imperador transcende o tempo e o espaço. Pode ter sido que o demônio celestial percebeu algo mudando no passado distante e pareceu neutralizar isso. No entanto, Yeon-woo tinha certeza de que todos os segredos do demônio celestial poderiam ser conhecidos se ele examinasse as lendas de Vivasvati, Sanjay-won um pouco mais profundamente. Ele poderia descobrir a relação entre o demônio celestial e o Rei Negro, o verdadeiro propósito para o qual a torre foi criada, a razão pela qual pai e filho se separaram, o objetivo final de Vivasvati Sanjay-won e a colisão entre as existências do dia e da noite. Além disso, também pode ser a chave para lutar contra o Rei Negro, que estava tentando conter Yeon-woo. Yeon-woo talvez encontre uma dica. Ele teve que descobrir todos os segredos que cercam este mundo. E mais do que tudo, as lendas de Vivasvati querem transmitir algo para você. Yeon-woo teve a sensação de que, de alguma forma, Vivasvati ainda estava falando com ele. Você está devorando rapidamente as lendas de Vivasvati. Seu domínio divino, Alforone, está brilhando intensamente. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.